Assista esse vídeo até o final, porque agora nós vamos para a fase 2 na missão Salvar esse País. Em janeiro desse ano, algo milagroso aconteceu. Um país desanimado, desesperançoso, judiado, sofrido, com as pessoas já não acreditavam mais em vitória. De repente, por causa de uma caminhada de algumas pessoas rumo a Brasília, a esperança foi reacendida. As pessoas voltaram a acreditar, sentiram vontade de lutar. Milhões e milhões de brasileiros começaram a orar novamente por esse país. O lema, Acorda Brasil. E a impressão que a gente teve ao final da caminhada é que sim, o Brasil acordou. Mas não adianta nada acordar e continuar inerte, continuar na cama. A primeira fase, acordar, foi feita. Agora é o momento de ficar de pé. Nós estamos enfrentando sequências de escândalos nunca vistas antes no país. INSS, IBGE, Correios. A corrupção dominou completamente o Estado brasileiro. E por último, nós temos esse escândalo do Banco Master envolvendo ministros do STF. Ministros que recebiam dinheiro de um banco que fraudou milhões de pessoas, bilhões de reais. A maior fraude bancária da história do nosso país. Não dá mais para ficar parado. Não dá mais para esperar que a situação se resolva por sozinho. Em 2013, 14, nós mudamos a história do Brasil porque pessoas foram para as ruas aos milhões. E a gente vai fazer isso de novo agora. Nesse ano de 2026, o Brasil acordou. Agora, o Brasil vai ficar de pé. Eu venho aqui para te fazer um convite. No dia 1º de março, às 9 horas da manhã, na Avenida Paulista, nós vamos reunir, mais uma vez, 1 milhão de pessoas para lutar por essa nação. 1 milhão de brasileiros que acordaram e agora querem ficar de pé. Brasileiros que não aguentam mais a corrupção, os escândalos, Banco Master, INSS, o filho do Lula recebendo 300 mil reais por mês, roubados dos velhinhos, o irmão do Lula, diretor de um sindicato que roubava velhinhos, ministro do STF recebendo dinheiro de um banco que fraudou milhares de pessoas, milhões de pessoas, um outro ministro que censurou o Brasil, que prendeu pessoas inocentes, que mantém preso o Bolsonaro. Tudo que eles querem é que a gente continue sem fazer nada. Mas a gente está agora dando um basta. Dia 1º de março, na Avenida Paulista, às 9 horas da manhã, nós vamos começar a mudar a história desse país. Acredite, a esperança foi reacendida em janeiro desse ano. Agora é a vez da gente chegar à vitória. Então compartilhe esse vídeo, se organize, esteja em São Paulo. E se você não puder estar em São Paulo, nesse domingo do dia 1º de março, faça aí na sua cidade ou na capital mais próxima de você. Esse ano a gente volta para as ruas, voltamos com força. Nós caminhamos 240 quilômetros e trouxemos de novo um pouco de esperança para essa nação. Então agora, os domingos voltarão a ver verde e amarelo, pessoas guerreiras, corajosas, lotando as ruas desse país. A gente tem esse ano para reverter essa história e resgatar essa nação. 1º de março, na Avenida Paulista. Só para você entender a gravidade do que está acontecendo mais uma vez. O STF já passou por diversos escândalos, mas assim, diversos escândalos envolvendo membros da nossa Suprema Corte. Mas eles nunca encerraram uma sessão para falar sobre isso. Nunca chegou num patamar de escândalo, de reverberação, de debate tão grande que eles se sentiram obrigados a cancelar ou sustar uma sessão para se reunirem em 4 portas para decidir como fazer em relação a isso. Mas foi isso que aconteceu hoje. Primeiro que ministros do Lula estão desesperados. Os ministros do Lula começaram a ir hoje até o STF perguntar para outros ministros do STF o que estava acontecendo, qual é a explosão, nós estamos envolvidos também. E saiu essa matéria. Ministros do Lula buscam o STF para medir estrago contra Toffoli. Na verdade, como o próprio assessor aqui disse, olha aqui, ninguém acredita que vai parar por aí. Está todo mundo ligado, afirmou a coluna sob reserva um auxiliar que despacha diariamente com Lula. Então a situação é a seguinte, eles não sabem exatamente o que tem no relatório. A única pessoa que sabe é o Fachin. E o Fachin por quê? Porque ele recebeu do diretor da Polícia Federal o relatório de 200 páginas que está lá, as ligações do Toffoli com o Vorcar, os pagamentos, todo o escândalo, né? Toda a corrupção que rolou por ali. Aí vamos lá. A reação de ministros do STF a menções a Toffoli no celular de Vocaro.
Ministros do STF medem impacto sobre o que o celular do avocado revela contra colega Dias Toffoli e apostam em Polícia Federal tem mais munição. O medo deles é esse. O medo dele, o desespero deles é isso aqui, ó. Ministros do STF ouvidos pela coluna dizem não ter tido acesso à íntegra do relatório entregue pela Polícia Federal à Fachin. Os magistrados apostam, contudo, que o material tem potencial explosivo. Os magistrados estão com medo. É que estamos tentando entender. Temos poucas informações. Ministro Fachin não falou nada com ninguém. O clima é pesado, disse a coluna sob reserva o integrante do Supremo. O medo deles é Moraes envolvido, Gilmar Mendes, a gente não sabe. Mas são Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli que estão tentando impedir que o Dias Toffoli saia da relatoria. E aqui, para mim, é uma cena histórica isso daqui. Isso aqui, para mim, é o último prego no caixão do STF. É a desmoralização completa. É o Fachin, presidente do STF, tendo que avisar que a sessão vai ser encerrada para que eles possam ter um diálogo entre eles. Anuncio também, informo aos advogados e advogadas presentes que os demais feitos não serão chamados nesta sessão. Nós iremos apenas fazer a oitiva das primeiras sustentações orais, eis que em seguida irei encerrar a sessão, pois haverá um diálogo entre os ministros deste tribunal. De novo? Encerrar a sessão, pois haverá um diálogo entre os ministros deste tribunal. Provavelmente será um diálogo cabuloso, mas olha o fundo do poço, gente. Ter que encerrar uma sessão marcada a dias, a semanas, a meses, porque surge um escândalo que envolve o nome de um excelentíssimo ministro do STF. Um escândalo que agora a imprensa inteira entendeu o que realmente aconteceu. O Brasil inteiro entendeu. Mas tem mais coisas a serem descobertas. A Polícia Federal vai soltar mais coisas. E aí, meu amigo? Pode chegar no Moraes, na esposa do Moraes, no Gilmar Mendes. Se eu não me engano, foram 30 parlamentares que foram citados nessas conversas do Vorcaro. Que lambança é essa? E é essa corte que censura o Brasil, que prende inocentes, que condena uma mulher a 14 anos por pintar uma estátua com batom, que fez com que o Clesão morresse dentro da prisão, que prende um general de 80 e tantos anos, que está tentando matar um senhor de 70 anos dentro da prisão. É esse tribunal que a imprensa defendeu com unhas e dentes ao longo dos últimos 6 anos. E para concluir, Dias Toffoli, esse que agora é o epicentro desse escândalo, ele abriu o inquérito das fake news em 2019, quando, de novo, pela primeira vez, né, o nome dele foi mencionado em um outro esquema de corrupção, como sendo o amigo do meu pai. Olha como o mundo dá voltas, né? Voltamos a 2019. Dias Toffoli agora quer proteger o Banco Master porque o nome dele foi envolvido no esquema de corrupção. Dias Toffoli é o cara que anulou todas as multas nas grandes empresas que roubaram bilhões e bilhões e bilhões do dinheiro do povo brasileiro. E o Lula está entendendo que a situação do Dias Toffoli é tão insustentável que ele está disposto a dar um pé na bunda dele. Ele quer que o Dias Toffoli sofra impeachment. A possibilidade do Dias Toffoli sofrer um impeachment, ela passou dos 50%. E agora nós temos os ministros fazendo um diálogo. Qual que é esse diálogo? Pessoal, como é que nós vamos fazer aqui? Ó, a gente tem que defender o cara, porque se ele cai, abre um precedente que pode cair todo mundo. A gente tem que defender. Aí alguém com um bom senso vai falar, mas como que a gente defende ele, cara? Olha isso aqui, pá, dá lá, jatinho, pediu 4 peritos para investigar o celular, os irmãos, taiaiá, ligação, chamou o cara para aniversário, não tem como defender o Dias Toffoli mais. Não é nem ele sair da relatoria, ele tem que sofrer um impeachment e depois ir preso. Na verdade, ali na nossa Suprema Corte, vários têm que ir preso. E o tempo está mudando, tá? Medo do Lula que isso respingue no governo dele. E vai respingar, não adianta. Foi ele que escolheu o Dias Toffoli. Então agora essa mesma pessoa que escolheu o cara que está sofrendo aí com essa corrupção, né, por ser o epicentro, quer colocar mais 2 pessoas no STF. Tem muita coisa para mudar ainda, muita coisa para acontecer, e eu acho que a Polícia Federal está soltando a conta gotas, muita coisa, e aquilo. Você ainda vai ficar muito mais explosivo do que a gente imagina.